Vou trazer para vocês aqui uma atualização do Banco BMG, passando pelos seus resultados, pelo seu preço teto, pelo seu valor intrínseco, até para a gente entender qual o momento atual da empresa e se ainda vale a pena investir nela neste exato momento. Antes da gente começar, pessoal, convido vocês a se inscreverem aqui no canal, a deixar o like também, ativar o sininho, que é muito importante, até para o meu crescimento aqui, beleza? Vamos lá então começar a análise do Banco BMG. Antes da gente passar nos seus indicadores, nos seus preços e tudo mais, vamos dar uma olhada aqui nos resultados desse último trimestre. Em breve vão sair os novos resultados do terceiro trimestre também, estaremos de olho aqui e vou atualizar vocês também. O Banco BMG é um banco que vem chamando muita atenção dos acionistas, né? Eu estou percebendo que tem bastante investidor atento a esse banco, até por conta dos dividendos e da possibilidade de crescimento, e até mesmo pelos descontos que existem nele. E é um banco realmente que tem um potencial de crescimento muito atrativo. O foco dele, principalmente hoje, é esse lado do crédito consignado. Hoje o banco tem mais de 10 milhões de clientes. No quesito de diversificação, tem três frentes: o varejo, o atacado e também a seguradora, né, a Seguridade. Mas aqui tem um ponto que já nós vamos conversar sobre o segmento de Seguridade. O Banco BMG, pessoal, ele vem tendo uma evolução aqui nas operações. Na parte de consignado e varejo para pessoas físicas, enxergamos um crescimento aqui. Nesse segundo trimestre, tivemos uma queda analisando o primeiro trimestre de 2024 com relação a esse, saindo dessa linha de tendência que estava antes. Só a carteira de crédito, pessoal, conforme eu falei para vocês lá no início, tem como foco principal os consignados, tá? Vejam que a maior parte da carteira de crédito para as operações vem desse segmento. Em segundo colocado, a gente pode destacar aqui as outras carteiras e também o varejo pessoa física. Todas essas operações fizeram o banco ter um crescimento no seu resultado recorrente, no seu lucro líquido, onde desde o segundo trimestre de 2023 vem tendo um crescimento aqui, saindo de um prejuízo para um lucro bem considerável, tá? Comentando mais detalhes sobre a questão da carteira que eu acabei de relatar para vocês, a carteira de crédito hoje do Banco BMG tem como foco principal os produtos consignados, pegando 64%. Se a gente for juntar ainda o FGTS, essa carteira chega a ter 71% em consignados e FGTS. Se a gente até analisar aqui o segundo trimestre de 24 com o segundo trimestre de 23, enxergamos um aumento nessa porcentagem da carteira. E já que a gente está comentando sobre essa questão de produtos consignados, é importante também nós acompanharmos a questão da qualidade do crédito dessa carteira. Pegando aqui principalmente a inadimplência, nesse segundo trimestre de 2024 está em 4,6%. E 4,2% a inadimplência, tanto antes de 90 dias e também posterior a 90 dias. Vem tendo uma queda analisando desde o segundo trimestre de 23, mas tem um ponto aqui que pode afetar o banco, que é com relação ao crescimento da taxa Selic. Isso naturalmente pode comprometer aqui um pouco por conta das taxas elevadas. Taxas mais altas acabam encarecendo essas dívidas e atrapalham um pouco esses indicadores, tá? Outro indicador importante aqui são as despesas de provisão dos devedores duvidosos. Vem tendo uma queda também, mas acredito que o banco pode trabalhar para melhorar esses dois indicadores, tanto o PDD quanto também a inadimplência, tá? Importante o banco trabalhar em cima disso, mas logicamente vai ter tempo para ter crescimento aí nesses próximos anos. Comentando um pouco sobre esses produtos consignados, até agregando mais detalhes, na verdade, sobre os empréstimos consignados primeiramente, a carteira de crédito vem se mantendo estável, teve uma queda analisando o segundo trimestre de 23, mas a estabilidade vem se mantendo desde o terceiro trimestre de 23, tá? Importante ressaltar aqui também que 95% da carteira é concentrada em risco federal, tá? Ou seja, do governo. E até para não deixar de falar, o Banco BMG vem qualificando, vem oxigenando a carteira de crédito dele, tá? Reparem que vem ocorrendo manutenções com relação à qualidade dos ativos, dos produtos. Agora, comentando sobre o cartão consignado e o cartão benefício, também enxergamos aqui uma crescente, mas de forma mais lenta, mas é importante vermos esse crescimento aqui. Isso analisando desde o segundo trimestre de 2023, o cartão consignado é o foco aqui também, tá? E passando agora pro varejo de pessoas físicas, pessoal, que no caso são os créditos na conta, cartões de crédito, antecipações de FGTS, enfim. Nesse caso aqui a gente percebe que teve um crescimento considerando esses 1,2 bi de FGTS que foi transferido para um FDIC, tá?
Então, por isso que teve essa queda aqui nos resultados do segundo trimestre de 2024. Segundo o próprio Banco BMG, pessoal, foi uma estratégia interna, então está dentro do parâmetro que a empresa definiu, tá? Passando agora para a seguridade, pessoal, no caso do varejo, a gente percebe que vem tendo um crescimento nos prêmios comercializados e também nos prêmios emitidos. Porém, eu quero verificar como que vai ficar esse segmento aqui, porque o banco recentemente fez uma venda da sua fatia dessa empresa vinculada a seguros. Então, depois eu quero entender melhor como é que vai ser os próximos trimestres, como que a empresa vai trabalhar aqui. Aí eu venho trazer para vocês uma atualização, ok? Em resumo aqui, antecipando, o Banco BMG anunciou a venda do BMG Seguros para a controlada do Banco da Ecoval. O preço da operação acabou sendo aproximadamente 1,47 vezes o patrimônio líquido da BMG Seguros. Então o banco aqui vai fazer uma venda atrativa, mas logicamente que vamos ter que entender como que eles vão utilizar e alocar esse capital que vai entrar. Segundo o banco, a operação faz parte da estratégia do BMG de concentrar esforços na execução das suas principais linhas de negócio, destacando aqui principalmente, pessoal, então, os consignados, por exemplo, ok? Acredito que esse seja o foco do Banco BMG para os próximos anos, né? O carro-chefe vem sendo esse e deve seguir por um bom tempo, pelo menos é a minha opinião aqui. Passando para o atacado agora, pessoal, para a gente dar continuidade a essa análise, os indicadores demonstram aqui que para empresas os resultados vêm ficando estagnados, tá? Praticamente andando de lado. O foco principal é para o segmento corporate, tá? Se eu não me engano, é para empresas com resultados acima de 1 bi. Outro indicador importante para a gente acompanhar trimestralmente é o índice de Basileia aqui do Banco BMG, que vem se mantendo estável, está acima de 11, por exemplo, e o seu potencial é de que chegue a 14,7%. Vamos acompanhar aqui para ver como é que vai andar nesses próximos meses. E outro indicador que eu sempre acompanho aqui e falo sempre para vocês também acompanharem e teve alteração recentemente são as notas de rating de crédito. A Fitch e a Moody's fizeram alterações aqui e eu destaco principalmente a Moody's, que saiu da sua perspectiva negativa nesse momento para estável para o Banco BMG, tá? No caso para a Fitch, pessoal, ainda ficou estável. Teve algumas alterações aqui nas notas, mas a perspectiva seguiu estável em resumo desse compilado, tá? Muito bem, vamos atualizar aqui então a situação atual dos seus indicadores, até para a gente analisar se vale a pena investir no banco BMGB4 ou não. Comentando primeiramente sobre a receita, ela vem crescendo trimestre por trimestre, tendo algumas volatilidades aqui, tá? É normal acontecer isso, importante no longo prazo ter um crescimento, conforme aparece aqui no seu gráfico anualizado, tem um crescimento bem interessante aqui. Importante também a gente destacar o seu lucro, que vem se recuperando desde o segundo trimestre de 2023, que teve um prejuízo aqui, e vem se recuperando de forma atrativa. Esse lucro aqui, pessoal, é importante vocês ficarem atentos, principalmente para a gente acompanhar o crescimento dele. Conforme ele for crescendo, naturalmente o preço do ativo também vai progredir. Então sempre acompanhem o seu lucro líquido e como ele vem crescendo. Outra análise interessante aqui é que 81,9% da receita do Banco BMG vem de créditos, tá? Então qualquer movimentação aí da taxa de juros pode influenciar aqui, beleza? Sobre a questão da margem líquida agora do Banco BMG, pessoal, as margens ainda são apertadas, está crescendo, mas ainda está apertado. A média fica em 4,68 aqui, não sei se está aparecendo para vocês, mas nesse momento está em 5. Precisaria melhorar aqui, tá, pessoal? Acho que é um ponto que o Banco BMG pode trabalhar. Mas tem um ponto aqui que o Banco BMG vem fazendo e muito bem, que são os pagamentos de dividendos. Nesse ano especificamente, os pagamentos chegam aqui próximos a quase 12%, pessoal. Um pagamento, convenhamos, muito bom, né? 2023 deixou a desejar e em 2022 com um pagamento bem parelho com 2024 aqui, tá? O que eu enxergo, se os resultados ficarem consistentes nesses próximos anos, podemos enxergar bons pagamentos de dividendos. Logicamente que esses resultados do dividend yield vai depender bastante da situação atual do preço do Banco BMG, ok? Nesse momento, se a gente pegar até o histórico do lucro por ação versus o total de dividendos pagos, a gente percebe que os dividendos estão ficando inferiores
ao que a empresa está gerando. Isso, na minha opinião, é saudável, tá? Porque a empresa está conseguindo pagar um dividendo muito interessante ainda, deixando um caixa para se estruturar, para continuar crescendo, que é muito importante esses bancos pequenos, tá? Até porque a estrutura bancária é bem diferente de uma empresa normal. Reparem que o payout também da empresa vem se mantendo bem equilibrado. Conforme eu trouxe aqui para vocês, nesse momento estamos a 76% de payout. Sobre os períodos de pagamentos, pessoal, nesse ano de 2024, ocorreram pagamentos trimestralmente. No início do ano, na segunda parte do ano, no segundo trimestre, no terceiro e no quarto trimestre que vai ocorrer. Lembrando a todos vocês também, Datacom está aberta, beleza? Estamos hoje aqui no dia 14 fazendo essa atualização para vocês e a Datacom vai até o dia 21/10. Para quem é acionista, fique atento se você for fazer um aporte. Porcentagem do yield, pessoal, chega a 1,7%, levando em conta o valor atual da ação, tá? Já que a gente está comentando aqui de dividendos, vamos passar aqui então para o preço teto e para a margem de segurança, sempre lembrando vocês que eu utilizo 6% do Décio Bazin e levando em conta 12 meses, 3 anos e 5 anos, percebemos que existem descontos bem interessantes para quem quer receber pelo menos 6% de dividend yield, tá? Ponto bem legal aqui e que deixa os investidores que buscam dividendos em atenção, né, positivamente falando. Além desse ponto, pessoal, também gosto de trazer para vocês uma análise em cima do lucro dos últimos 4 trimestres para a gente calcular o dividendo projetivo. Lembrando, é claro, que esse lucro pode variar. Ok? Fazendo isso, pegando esses 4 trimestres e inserindo aqui um payout de 50%, sendo conservador, chegaríamos a um LPA de 72 centavos e um dividendo projetivo de 36 centavos. Reparem que em 2024 e 2022, os pagamentos ficaram superiores a esses 36 centavos. Ok? Então é importante também fazer essa comparação para a gente verificar se você está sendo conservador ou não. Lembrando, é claro, que aqui é o valor bruto, tá? Mas fazendo essa análise, chegaremos a um preço teto projetivo de 41%. Isso positivamente falando, tá? O preço atual seria aqui como base R$ 4,24, tá, pessoal? Então temos aqui desconto no preço teto do Décio Bazin e também do preço teto projetivo, segundo a minha análise própria. Outro indicador interessante que eu gosto de trazer para vocês é o valor justo de Graham, preço justo de Graham, onde a gente analisa o valor intrínseco, seus descontos, pegando o VPA e o LPA e inserindo na fórmula do Benjamin Graham. Nesse momento, pessoal, temos um upside muito relevante aqui para o Banco BMG, tá? Reparem como o banco vem trabalhando descontado nesses últimos anos. Me chama até atenção esse desconto, tá, pessoal? Reparem que o banco, praticamente desde 2021, opera abaixo do seu valor intrínseco de Graham, beleza? Eu prefiro analisar o preço teto para bancos e seguradoras, mas é sempre interessante também fazer esse valuation, tá, pessoal? Lembrando a todos, pessoal, para quem quer acompanhar esse preço teto, esse valor intrínseco e todas as atualizações das outras empresas, eu utilizo o scanner da bolsa. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma analisada depois, tá? Tem muita coisa bacana lá na plataforma, beleza? Dando continuidade aqui, pessoal, vamos conversar agora sobre a análise técnica do Banco BMG B4. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês aqui que a empresa mudou de tendência, ela está numa tendência de alta desde julho de 2023 aproximadamente, tá? A confirmação chegou bem no início de 2024 e vem seguindo essa tendência de alta, ponto bem interessante. Mas reparem que o banco trabalhou numa tendência de queda de 2020 até meio de 23. Então esse é um ponto também para vocês ficarem atentos, ou seja, o banco sofre certas volatilidades. Nesse momento no gráfico mensal, o ativo está numa tendência de alta, mas pode aparecer certas movimentações que podem chegar em regiões de resistência por conta da sua tendência de baixa que aconteceu de 2020 até meio de 23, tá? O principal ponto que eu destaco aqui, pessoal, nessa análise gráfica mensal, é essa região dos R$ 4,44. Daqui a pouco eu amplio para vocês, mas essa região, ela tem a primeira retração de Fibonacci de todo esse movimento, tá? Importante destacar isso, e também uma projeção de Fibonacci desse movimento de alta, perfeito? Esse alinhamento, pessoal, acaba gerando uma forte região de resistência, então pode atrapalhar caso o ativo chegue nessa região, tá? Isso pode gerar um recuo nos preços, mas logicamente que tem vários fatores que vão influenciar. A macroeconomia e o fiscal aqui no Brasil pode pesar, tá, pessoal? De olho nisso, essa semana também estamos de olho aí na Selic. Bom, caso tenha uma queda, pessoal, temos algumas regiões importantes para ficar de olho. A primeira seria R$ 3,78, que é a primeira região de retração de Fibonacci desse movimento.
Perfeito? A segunda região seria a 3,62 e a terceira a 3,46. Após essas duas regiões, pessoal, desculpem, após essas três regiões, caso ultrapasse os 3,46, pode vir buscar os R$ 2,96, que é uma região muito importante porque fica próximo à retração de Fibonacci desse movimento inteiro, mais especificamente desse movimento inteiro aqui, tá, pessoal? E também pega a média móvel dos preços dos últimos 20 meses, que está próxima a 2,89, que pode chegar nessa região a 2,96, tá? Então, essa região em si pode ser importante, beleza, pessoal? Mais abaixo tem até a região dos 2,96, desculpem, 2,65, mas vamos manter aqui uma análise mais a curto prazo, para as próximas semanas, até o próximo resultado, dá para a gente acompanhar aqui para ver como que vai ser. Imaginando um cenário positivo agora, a gente tem que analisar os dois lados. A gente tem movimentações interessantes, mas ainda segue naquele dilema que eu falei para vocês. Essa região dos 4,44 tem uma região de resistência muito forte. Então, de olho nesse preço. Caso consiga ultrapassar, pessoal, pode chegar aqui a 4,55 e depois 4,92, chegando bem próximo a outra região de retração de Fibonacci, que é a 5,10, que ficaria nessa região. Por que eu fico de olho nessas retrações? Que é basicamente as mesmas regiões das movimentações de baixas, tá, pessoal? Então, de olho nesses pontos, beleza? Nós temos até outras projeções aqui na frente, tá? Mas vamos aguardar para verificar como que vai ser nesses próximos meses, se o Banco BMGB4 vai conseguir ultrapassar a região de 4,44 e 5,10, pois são regiões importantíssimas. Conseguindo ultrapassar essas regiões de forma consistente, a gente pode chegar nessas próximas projeções aqui e eu venho trazer atualizações para vocês, tá? Para confirmar esse movimento de alta, pessoal, caso tenha realmente um retorno, caso encoste nos 4,44 e tenha um retorno, pode vir buscar aqui no gráfico semanal R$ 3,65, R$ 3,62, tá? Que é uma região importante aqui dessas últimas semanas, beleza? Isso seria um movimento mais a curto prazo para vocês. Passamos agora então, pessoal, para os seus indicadores fundamentalistas, onde o seu PL hoje está 6,20, está no seu menor patamar, tá, pessoal? Um ponto bacana também aqui. O seu PVP hoje está abaixo de 1, ponto também muito atrativo. A única vez que o banco operou acima de 1 foi em 2019, período que a economia estava voando, né? O preço sobre as receitas, o PSR, também está abaixo de 1, está bem descontado, tá, pessoal? Tem bastante desconto nesses indicadores. Temos o ROI agora, indicador que precisa melhorar também nesses próximos meses, tá? Vem melhorando, esse é um ponto bacana, mas precisa manter uma constância. Esse é um ponto que o Banco BMG precisa focar aqui. Seu patrimônio líquido vem se mantendo estável também, nesses últimos trimestres teve um crescimento aqui. O histórico do índice de Basileia é de operar acima de 11, então por enquanto tudo ok. Seu VPA, seguindo o seu patrimônio, também vem trabalhando de forma estável e o LPA vem progredindo, seguindo o seu lucro líquido, tá? Que vai depender bastante do seu lucro, tá? Lucro por ação naturalmente segue o lucro líquido, tá? E para quem fez investimentos há 2 anos atrás no Banco BMG, pessoal, acabou fazendo um investimento bom, estava bem descontado. Em 2023 para 2024 tivemos aquele crescimento na bolsa, né? E isso acabou elevando as ações. Talvez nesses próximos meses, dependendo de como vai ser o cenário da taxa Selic, onde as perspectivas são de crescimento, podemos enxergar aqui uma certa volatilidade, tá? Mas para quem é investidor de longo prazo, a tendência é aproveitar quando cai, tá? Mas é lógico, vai depender muito do seu perfil, que você entende ao comprar uma ação do Banco BMG, por exemplo. Antes de você aportar, você precisa entender como que funciona o banco, a situação atual dele, o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora, o que pode vir a acontecer no futuro também. Resumidamente, faça uma análise qualitativa e uma análise quantitativa, tá? Esses dois pontos são importantes para analisar uma empresa, tá? É um banco que está progredindo, tem um potencial de crescimento muito interessante, tá? O número total de papéis é de 583 milhões de reais, pode crescer mais aqui no longo prazo, ou seja, no formato de bonificações, por exemplo. Sua liquidez média diária está em 2,46, tem tag longa para quem gosta de analisar, tá? Então, é um banco que está crescendo aí. Precisa só tomar cuidado com o momento de entrada, tá, pessoal? Se atentem ao perfil. É um banco que está crescendo, pode sofrer mais volatilidades, tá? Mas tem um grande potencial. Um indicador interessante também aqui, pessoal, é o lucro versus a cotação. Consegue analisar aqui que o lucro líquido está bem acima do valor da cotação atual, levando em conta esse indicador em si, beleza? Para quem ficou até aqui, deixo aqui no lado para vocês
uma análise que eu fiz recentemente de vários outros bancos pequenos com potencial de crescimento também. Deem uma olhada depois, que tá bem bacana, tem muita coisa legal, com potencial bacana também, apesar dessa situação atual que nós estamos aqui no Brasil, né? A situação tá bem complicada aí nos gastos públicos, isso pode atrapalhar consequentemente a inflação, taxa Selic está se elevando e podemos enxergar queda na bolsa de valores, já vem acontecendo, mas por outro lado, podem abrir também muitos descontos, tá? De olho nisso, hein? De olho nos descontos. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos, ótima semana e fui, pessoal.